A visão de Lincoln quanto à escravidão era muito complexa. Em boa medida, por causa da sua apreciação da Constituição. Ele entendia que escravos eram propriedades. Era assim que a Constituição os aceitava e esse era o modo que a maioria dos americanos também pensava. E não se podia tomar a propriedade de alguém, exceto sob certas circunstâncias. E era assim que Lincoln sempre tratava disso. Ele era um grande apoiador da Constituição. Eu diria aqui, com relação a este assunto, que não tenho propósitos de, direta ou indiretamente, interferir com a instituição da escravidão nos estados onde ela existe. Eu acredito que não tenho o direito legal de fazer isso. E não tenho inclinação para fazer isso. O que Lincoln tentava fazer era articular uma posição anti-escravagista que mesmo os nortistas brancos prejudicados aceitassem e endossassem. O Partido de Lincoln, republicano, foi fundado em 1854 em resposta à controversa lei Kansas-Nebraska. Essa lei dava aos territórios de Kansas e Nebraska o direito de escolher se teriam escravidão. Efetivamente, anulavam um compromisso prévio que garantia que esses territórios seriam livres da escravidão. O Norte não acreditava que houvesse o direito constitucional de possuir escravos, e por isso podiam restringir a expansão da escravidão nos territórios. Mas o Sul respondia que eram propriedade. Eles eram propriedade como qualquer outra, e assim tinham o direito de ir aos territórios com essas propriedades. A escravidão se espalhava rapidamente para o oeste, e isso estava alarmando os anti-escravagistas do Nordeste e Alto Meio-Oeste. Feira anti-escravidão. Os republicanos eram uma coalizão muito complexa, mas eram uma coalizão que era mantida por sua crença no trabalho livre e também na sua oposição ao que chamavam de poder escravo. Surgiu apenas da plena repulsa e repugnância pela instituição de que um ser humano possuísse outro ser humano, e é muito difícil não sentir repulsa por isso. Como Lincoln dizia, se você pensa que escravidão é uma boa ideia, experimente tornar-se um escravo. Apesar de Lincoln perder a cadeira no Senado para Douglas nas eleições de 1858, sua sólida atuação o colocou em evidência nacional. 2 anos depois, ele concorreu para a presidência e venceu, ainda que tivesse recebido apenas 39% do voto popular e não tivesse conquistado nenhum estado ao sul da linha Mason-Dixon. Os sulistas, vendo isso, entenderam um recado dizendo: se presidentes anti-escravagistas agora fossem a norma, o Congresso também haveria de ser anti-escravagista. E se Lincoln apontasse juízes federais e comissários federais que não apoiassem leis escravocratas? E se, como temiam, algo como um cordão de estados anti-escravagistas os cercassem e os estrangulassem até a morte? Quando Lincoln foi eleito, o Sul pôde perceber que ele seguiria por um caminho que não era vantajoso para o Sul. Então eles disseram: olha, estamos fora, e começaram a afastar-se da União. A Carolina do Sul vai se separar da União tão certo quanto a noite sucede o dia. O Partido Republicano, inflamado pelo fanatismo e cego pela arrogância, saltou para o poço que a justa providência preparou para ele. Na esteira da eleição de Lincoln, a União começou a se desfazer. A questão da escravidão criou uma profunda divisão que logo oporia irmão contra irmão e o Norte contra o Sul. Uma guerra civil que antes era impensável, agora era inevitável. Uma casa dividida. Na quinta-feira, 20 de dezembro de 1860, a Carolina do Sul declara formalmente sua decisão de separar-se da União. Rapidamente é seguida por Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana e Texas.